Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus. Irmãos, eu estarei dando a conclusão aqui, transmitindo a conclusão do nosso estudo bíblico sobre o avivamento espiritual na vida do apóstolo Pedro. A gente já estava concluindo, mas eu tive que levantar para atender ali o pessoal, tocou a campainha, né? Alguns vídeos, quando são vídeos gravados em casa, acontece esses imprevistos mesmo. Nós estávamos falando sobre tempos de multiplicação da iniquidade. Agora iremos falar sobre a igreja será arrebatada, o terceiro ponto, né? A parábola das 10 virgens, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo. E a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada. E sejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja será arrebatada. O apóstolo Pedro tinha essa convicção. A igreja primitiva tinha essa convicção. A igreja do primeiro século, eles aguardavam a vinda de Jesus para os seus dias. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta aos cristãos da cidade de Coríntios, né? Falando sobre a volta do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, ele fala sobre que Jesus virá no abrir e fechar de olhos, ou no arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer, né? No abrir e fechar de olhos. O Jesus virá. Vamos ver aqui o que está escrito? Jesus virá. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. Essa palavra é uma palavra muito edificante, né? Para os nossos corações. No momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão corruptível e nós seremos transformados. Então essa aqui é uma das bases bíblicas, né? Um dos textos bíblicos que fala sobre a promessa da vida eterna, a promessa da volta do Senhor. Jesus, quando vier, Jesus quer encontrar a sua igreja tendo fé, Jesus quer encontrar a sua igreja preparada, Jesus quer encontrar a sua igreja avivada e no primeiro amor, servindo a Deus em espírito e em verdade. Jesus ensinou os seus discípulos usando parábolas, através de parábolas. E Jesus uma certa vez falou sobre as virgens prudentes e as virgens imprudentes. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa palavra, você pode depois ler aí na sua casa, Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Aí você pode estar acompanhando essa parábola sobre as virgens prudentes e as imprudentes. Jesus usou essa parábola baseada no costume dos judeus da época com relação aos princípios relacionados ao casamento. Então a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo ela é comparada a uma noiva que está se preparando para um casamento, que está se preparando para encontrar com o seu noivo. E no caso aqui, o noivo da igreja é o Senhor Jesus. E as virgens prudentes, quando ouviram o noivo chegar, entraram, participaram das bodas, né? E as imprudentes não tiveram oportunidade porque elas estavam despreparadas, sem azeite. E a palavra de Deus nos mostra, né, que a igreja precisa ter azeite na sua vida. Azeite fala do Espírito Santo. Azeite fala de revestimento de autoridade. Só o cristão, seja homem ou mulher, o servo de Deus, só vai conseguir vencer
perseverar até o fim se tiver uma vida na dependência do Espírito Santo. E aqui eu abro um leque, aqui abro um parênteses para te dizer, meu irmão, minha irmã, não lute contra o diabo nem contra o mundo com as suas próprias forças, com o seu próprio intelecto, com a sua própria razão, com a sua própria sabedoria. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, dos lugares celestiais, contra demônios. E essa guerra espiritual nós só conseguimos vencer em jejum, em oração, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e se esforçando através do Espírito de Deus para obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então o apóstolo Pedro ele tinha essa esperança, né? Pedro também escreveu 2 cartas, né? Pode ser que tenha escrito outras, mas Deus quis que estivesse 2 cartas aqui, né? E uma delas, né? O apóstolo Pedro, ele fala que ele conta que no tempo dele, né? Muita gente zombava sobre a vinda do Senhor. Quando que será essa vinda? Porque desde criança que eu ouço falar sobre essa vinda do Senhor. E Pedro então diz que a longanimidade do Senhor ela é grande. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ter o conhecimento da verdade. Pedro prossegue dizendo que 1000 dias para o Senhor é como se fosse um dia. Ou seja, o calendário do Senhor é diferente do nosso calendário. E Pedro tinha essa esperança. Vamos ver o que Pedro falou sobre a vinda do Senhor? Amados, escrevo-vos agora essa 2ª carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo seus próprios desejos, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, aí depois, se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre essa palavra, você pode estar lendo a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia aí, na 2ª carta de Pedro, no Novo Testamento, está no finalzinho. Na 2ª carta de Pedro, capítulo 3. Lá vai falar sobre a vinda do Senhor. Então, a igreja primitiva, Pedro, só quem é avivado tem essa esperança. Só quem é avivado, através do Espírito Santo, consegue continuar aguardando a vinda do Senhor Jesus. Porque tem muitos cristãos que perderam essa esperança. Em várias partes do mundo tem muita gente que não crê mais que Jesus vai voltar. Continua sendo crente, sim, mas não acredita mais que Jesus vai voltar. Mas nós acreditamos que Jesus vai voltar. Os sinais sobre o fim do mundo se cumprem dia após dia. Os sinais sobre a vida de Jesus se cumprem dia após dia. E nós aguardamos sim a volta do Senhor. Mas precisamos sempre buscar o Senhor e buscar esse revestimento do alto, né? O apóstolo Pedro, ele foi perseverante até o final. Diz a tradição, né? A tradição cristã nos diz que o apóstolo Pedro, ele teve uma morte muito cruel, mas não negou o Senhor Jesus. Naquele tempo, vários discípulos de Jesus morreram, foram mortos por causa da sua fé em Cristo. Alguns foram apedrejados, outros foram amarrados a cavalos. O cavalo saía correndo e arrastando eles pelas ruas. Alguns morreram a flechadas, outros morreram crucificados, que foram o caso de Pedro, né? Segundo a tradição cristã, o apóstolo Pedro, ele morreu crucificado, mas não negou o nome de Jesus. E mais ainda, ele não só morreu crucificado, mas no momento da morte dele, ele ainda falou para os responsáveis que iriam lhe matar, né? Eu quero morrer de cabeça para baixo, crucificado sim, posso ser morrer de cabeça, isso aí são as minhas palavras.
Pedro deixou bem claro que preferia morrer de cabeça para baixo, crucificado, porque ele não se considerava digno de morrer crucificado da mesma forma como Jesus foi. Aleluia! Mas Pedro foi fiel até o fim. Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, na sua despedida, né, que segundo alguns comentaristas, né, na segunda carta de Timóteo, Paulo já estava na sua despedida, né, e segundo alguns historiadores, Paulo morreu no período em que Nero estava reinando sobre o Império Romano. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, né, combati o bom combate, acabei a carreira e aguardei a fé. Guardei a fé e agora está reservado para mim a coroa da justiça. Oh, glória a Deus. Que Deus em Cristo continue te abençoando e que você possa ter desejo de buscar a presença de Deus. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Sempre que é possível, estamos postando vídeos novos aqui sobre a palavra de Deus. Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê o seu joinha. Se você sentiu que você foi edificado pela palavra do Senhor, que você possa abraçar Jesus como Salvador da sua vida. Lembre-se, não existe outros caminhos que pode levar o homem a ser salvo em Cristo, que pode levar o homem a alcançar a salvação. Pode existir vários caminhos que levam o homem a Deus no sentido de ter que prestar conta para o Senhor. Mas o caminho que conduz à vida eterna é só através de Jesus. Jesus falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Não adianta abraçar várias religiões, não adianta abraçar várias filosofias, não adianta abraçar vários livros, não adianta se sacrificar, não adianta querer pagar algum tipo de voto, não adianta querer andar de joelho quilômetros e mais quilômetros achando que isso aí vai agradar a Deus. Jesus já pagou o preço pela sua salvação. A cura que você recebeu, ela veio da parte de Deus. O milagre que você tanto precisa, ela vem da parte de Deus. E Deus não cobra nada, basta somente você crer. Orar por você, querido Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar todos que ouviram a Tua palavra. Quero te pedir, meu Deus, que venha tocar em cada coração, venha curar os doentes, venha alegrar os tristes, venha perdoar, Senhor, as nossas falhas, venha renovar aquele que está fraco. Em nome de Jesus nós te adoramos. Fica conosco para sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, e assim vou me despedindo, e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.